Doce pequeno versus doce gigante. Eu convidei o Vini para uma disputa de culinária, onde nós vamos tirar na sorte quem vai fazer um doce pequeno e quem vai fazer um doce gigante. E no final de cada rodada, a Larissa vai julgar qual comida ficou melhor, usando 3 critérios: sabor, tamanho e beleza. E no final, quem tiver mais pontos, vence. E o perdedor vai ter que cumprir um castigo da parede de desafios. A produção colocou simplesmente todas as letras do alfabeto viradas de cabeça para baixo. E nós vamos tirar na sorte uma letra e a Larissa vai ter que escolher um doce com essa letra no supermercado. Quer escolher a primeira letra? Eu faço questão que você comece, Reinaldinho. Tá, então eu acho que eu vou querer essa letra aqui. Pelo visto, a Larissa vai ter que escolher um doce pra gente com a letra O. Com a letra O, eu não conheço muitos doces, mas eu conheço um biscoito que inclusive é muito famoso. Simplesmente biscoito Oreo. Vai ser ele que eu vou levar. Meninos, o primeiro doce é o Oreo. Temos aqui essa roleta onde a produção escreveu alternadamente gigante e pequeno. Tem chance de na mesma rodada as duas pessoas tirarem o mesmo tamanho de comida, mas eu espero de coração que isso não aconteça. Pelo visto, eu vou ter que fazer um Oreo gigante. 3, 2, 1 e... eu vou ter que fazer um Oreozinho. Hora de colocar a mão na massa pra fazer o nosso Oreo minúsculo. É uma camada de biscoito, uma camada de recheio e outra camada de biscoito. Pra fazer meu mini Oreo, mini Oreo, eu vou ter que usar pasta americana. E vou começar a fazer o meu recheio, mano, bem menor do que um Oreo tradicional, ó. Com o nosso recheio feito, agora eu vou usar o mesmo processo para fazer a parte do biscoito, a parte mais escurinha aqui. Mas dessa vez eu vou usar um corante para dar uma tonalidade melhor na nossa pasta americana. Para fazer essas partes de chocolate, eu pensei em fazer simplesmente um bolo de chocolate. Então eu vou fazer simplesmente essas receitas de bolo pronto, que aí com certeza a nossa massa vai ficar bem gostosa e saborosa. Com a nossa massa pronta, agora eu vou simplesmente despejar ela toda numa forma redonda, que já vai servir de forma pro nosso Oreo. E agora a ideia é simplesmente levar isso aqui no forno e torcer pra nossa massa ficar na consistência perfeita. Demorou um pouquinho pro nosso bolo ficar pronto, mas olha só como ele ficou, galera. Para dar um aspecto mais liso, deixar o nosso Oreo gigante ainda mais gostoso, eu peguei algumas gotas de chocolate e vou derreter todas elas usando o nosso micro-ondas. Agora que o nosso chocolate já tá todo derretido, eu vou simplesmente jogar esse chocolate aqui em cima e vou cobrir todo o nosso bolo com uma camada de chocolate. Deixei alguns minutos o nosso bolo na nossa geladeira e olha só o resultado, mano. A massa do nosso Oreo já ficou praticamente pronta. Agora eu vou usar um pouco de pasta americana para poder fazer os moldes e os desenhos igual um biscoito original. Agora vem uma das partes mais difíceis. Vai ser simplesmente esculpir o nosso Oreo com a pasta americana. Depois de ter misturado bastante, eu acho que eu consegui chegar numa coloração bem próxima do nosso biscoito. Eu já aproveitei e fiz as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Chegou a hora da montagem do nosso mini Oreo. Então, parte de baixo, recheio e parte de cima. E finalmente, nosso mini Oreo está pronto. E agora o grande finale do meu mini Oreo, que é as embalagens, terminando os últimos detalhes e pronto. Agora sim meu mini Oreo está finalizado e embalado. Não vou mentir pra vocês que deu muito trabalho, mas dá só uma olhada como ficou a tampinha do nosso Oreo. Ela ficou muito bonita e agora fazer a parte de baixo vai ser bem mais fácil, porque eu não preciso deixar ela toda trabalhada assim, mas eu vou repetir esse mesmo processo pra fazer a segunda tampinha do nosso biscoito. Com a nossa segunda parte do nosso biscoito feita, eu tava com muita dúvida, porque eu não tava pensando em algum ingrediente pra poder fazer a parte de dentro do recheio, mas depois que eu experimentei um pedacinho da pasta americana, eu cheguei à conclusão que ela tem um gosto bem doce e, por incrível que pareça, passa como recheio do nosso Oreo sim. Eu vou só ter que abrir bastante da pasta americana pra ela ficar pelo menos com a mesma circunferência do nosso biscoito Oreo. Demorou muito e foi uma das comidas gigantes que mais eu trabalho na minha vida, mas finalmente eu consegui fazer meu biscoito Oreo gigante. Dá só uma olhada como ele ficou. Eu acho que apresentar o nosso biscoito assim pra Larissa já tá bem bonito, mas se eu fizer uma embalagem vai ficar mais legal ainda. Então pra isso eu fiz simplesmente outro biscoito Oreo idêntico. Sério mesmo, se você não se inscrever no canal agora eu vou ficar muito triste, porque tá dando muito trabalho. Pra embalagem eu simplesmente imprimi uma embalagem daquelas gigantes que vem com 4 unidades, mas eu acho que se eu colocar só os meus 2 biscoitos aqui já vai passar a ideia. Como eles são bem grandões e bem pesados, eu vou colocar eles até com esse suporte, pra não correr risco deles quebrarem na hora de transportar. Dificilmente o Vini vai conseguir fazer uma coisa melhor do que esse biscoitão que eu fiz. Fim da primeira rodada e é hora de ver como ficaram os Oreos. O Oreo pequeno tem 7 centímetros. O Oreo gigante tem simplesmente 1,40 m. Desembrulhando o Oreo pequeno, ele realmente é pequeno, mas eu esperava que ele ainda fosse menor. Ele não tem muitos detalhes, fizeram só a bolachinha e o recheio branco. Já o Oreo gigante parece até um bolo. E o Reinaldinho conseguiu fazer, ó, bastante detalhes. Tem Oreo escrito, bem fiel ao original. Eu ainda preciso provar o sabor. Vamos começar pelo Oreo pequenininho. Doce na medida certa. Hora de experimentar o Oreo gigante. Vamos lá.
Tá simplesmente espetacular. Sendo assim, nessa primeira rodada, o ponto vai pro Reinaldinho com o Oreo gigante. 1-0 pra mim. E agora, Vini, já que você tá perdendo, pode escolher a letra da próxima rodada. Tá, eu vou querer, aqui na fileira de baixo, essa, letra K. Com a letra K já fica mais difícil. Mas ainda bem que existe Kit Kat. Então eu vou levar. Vai ser difícil de fazer um doce desse gigante. Vamos lá, Roletinha, espero que você me ajude. Pelo visto, eu vou ter que fazer um mini Kit Kat. Vamos ver aí. Ai, não acredito, mano. Eu vou ter muito trabalho. O primeiro passo é abrir todos esses chocolates e derreter no micro-ondas, mano. Bom, a primeira parte tá pronta. Nosso chocolate, ó, tá 100% líquido e derretido. E agora eu preciso de uma forma que seja mais ou menos o formato de um Kit Kat. E eu acho que eu sei onde achar isso. Mano, a única coisa que me veio na cabeça foi esse vaso de planta que na minha cabeça, aqui embaixo, tem o mesmo formato de um Kit Kat. Então, basicamente, agora eu tenho que forrar de chocolate aqui dentro pra tomar a forma de um Kit Kat. E ficou desse jeito aqui. Passei a primeira camada de chocolate e agora vai vir uma parte muito importante, o recheio. Mano, até que o formato tá bem parecido, mas agora, ó, todo mundo sabe que o recheio de um Kit Kat é basicamente como se fosse um biscoito. E pra rechear o nosso Kit Kat, eu separei vários biscoitos desses pra colocar aqui dentro e servir de recheio. Depois de todos os processos finalizados, chegou a hora da gente ver o nosso primeiro pedaço de Kit Kat pronto. 3, 2, 1 e... Caraca, galera! Eu coloquei ele pra gelar, mano, e deu muito certo. Mas todo mundo sabe que Kit Kat vem em 4 pedaços. Então eu vou ter que repetir esse processo por 4 vezes. Na verdade, mais 3 vezes, porque esse já tá pronto e ficou perfeito. Na rodada passada eu gastei muito tempo pra fazer um biscoito gigante. Agora, um Kit Kat pequenininho, eu acho que não deve ser tão difícil. Eu decidi pegar esses biscoitos de waffle tradicionais, porque eles praticamente já são um Kit Kat pronto. O que eu preciso fazer basicamente é cortar 4 palitinhos desse biscoito com muita precisão. 4. Agora eu derreti simplesmente um pouquinho de chocolate e vou derramar um pouquinho de chocolate aqui num prato. Agora, com o auxílio de uma pinça, eu vou pegar os meus Kit Katzinhos e vou literalmente mergulhar eles no chocolate. E aí a gente encaixa aqui na nossa base desse jeito aqui. Agora eu vou colocar os nossos mini Kit Kats por alguns minutos dentro do congelador e eu tenho certeza que essa rodada é a mini comida que vai ganhar. Gente, deu muito trabalho, mas finalmente o nosso Kit Kat gigante está quase pronto. Vamos embrulhar tudo isso. Galera, deu um pouco de trabalho para envolver todo esse Kit Katzão aqui, mas finalmente nosso Kit Kat gigantesco está pronto. Demorou um pouquinho, mas eu acho que o nosso mini Kit Kat já endureceu no nosso congelador. Agora eu só preciso com muita precisão tirar o excesso de chocolate em volta. Para fazer a embalagem do Kit Kat, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser envolver ele com plásticozinho filme para não grudar e nem estragar em outras coisas. Agora eu peguei um papel impresso do Kit Kat com adesivo e eu vou simplesmente colocar ele aqui na nossa embalagem e vou vir com outro papel por cima. Foi o melhor que eu consegui fazer e eu espero que a minha vença. Rodada finalizada. Kit Kat gigante, 53 centímetros. Já o mini Kit Kat ficou com 9 centímetros. Achei essa embalagem um pouco simples. Ela inclusive veio meio aberta. Abrindo a embalagem, ele tá dentro de um plastiquinho ainda. O formato diz por si só. Não me agradou muito não, mas vamos ver o sabor. Olha por dentro, o crocante do biscoito me surpreendeu apesar da estética. Foi muito difícil tirar ele da embalagem, porque ele tá muito pesado. Mas como eu sou do contra, dessa vez eu não vou morder pelo do início. Já que eu tenho um Kit Kat gigante, que já é fora do convencional, eu vou morder pelo meio. Caraca, consegui chegar no biscoito. Nessa rodada eu confesso que eu não gostei muito da aparência dos dois, mas um deles me ganhou no sabor e foi simplesmente o Kit Kat gigante. O Vini mandou muito bem no sabor. Naldinho, empatei. Pode escolher a próxima letra. Tá, vamos ver se agora escolher a letra eu tenho sorte. Essa aqui e letra F. Letra F eu já sei o que eu vou levar. Existe uma balinha muito famosa e é ela mesma, a bala fine. Quero ver eles reproduzirem. Vai ser difícil fazer uma receita da bala fine. Ai, Roletinha, por favor, me ajude nessa rodada. Ai, caramba, pelo visto eu vou ter que fazer uma super fine gigante. Vamos ver qual bala fine terei que fazer. A bala fine pequenininha. Pelo visto, agora vai ser uma das rodadas mais difíceis, porque fazer uma bala fine gigante não é uma tarefa muito fácil. É um tubinho vermelho repleto de açúcar em volta e dentro um tubinho branco. Eu até
Até pensei em fazer uma bala fine com algum outro ingrediente, mas eu acho que a melhor coisa pra fazer essa bala vai ser simplesmente pasta americana. Pra começar, eu peguei um pacote inteiro de pasta americana e vou fazer um grande tubo branco. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu acho que as nossas balas fine ficarem desse tamanho, vai ser impossível o Vini conseguir fazer uma coisa mais legal. Pra parte de fora, eu também vou usar pasta americana, só que dessa vez uma pasta americana tingida em vermelho. E agora eu tenho que abrir essa pasta americana pra poder enrolar a branca no meio. Pra fazer a nossa mini bala fine, eu acho que vai ser muito simples. Eu vou usar pasta americana, vou usar um corante vermelho pra tingir a nossa pasta americana. E aquela suquinha da bala fine, eu vou usar açúcar. Vou pegar a pasta americana e tingir até pegar uma coloração igual a da bala fine de verdade. Agora que chegou numa coloração ideal e tá bem vermelhinho, eu vou fazer vários mini tubinhos, igual é no pacote original. E em cada tubinho desse, eu vou jogar açúcar assim por cima, ó, e espalhar açúcar junto com ele, mano, pra ficar mais perfeito ainda. Agora, com muita calma, vamos colocar a nossa pasta americana branca aqui no centro e vamos enrolar ela na nossa pasta americana vermelha, desse jeito aqui, assim. E a minha ideia vai ser simplesmente despejar o açúcar em toda a nossa bala, desse jeito aqui, assim. Até na mesa eu vou espalhar um pouquinho, ó, pra fazer com que a nossa bala fine fique literalmente toda salpicada com açúcar. Demorou bastante, mas eu acho que finalmente eu consegui fazer uma quantidade de balas que dê pra colocar numa embalagem e parecer de fato um pacote de bala fines gigante. Agora vamos das partes mais críticas, que é simplesmente colocar a nossa bala na embalagem que a gente fez. O lance é que eu fiz ela e ainda não fechei, então dá pra tentar colocar ela de uma forma mais inteligente. Vamos colocar aqui o nosso saco e vamos colocar bala por bala aqui na nossa embalagem. Vamos agora fechar nossa embalagem com muito cuidado. Eu acho que vai ser impossível perder essa rodada. Dá só uma olhada o tanto que ficou bem feito a minha bala fine gigante, gente. É, galera, não deu tanto trabalho igual os outros. E olha só, finalizei, fiz 5 tubetes de bala fine. Se eu for pegar a bala original e comparar, olha a diferença de tamanho. Agora eu imprimi também uma mini embalagem. E agora, ó, eu vou passar todas as nossas balas fine pra cá e fechar bem assim. E agora sim, minha bala fine está 100% pronta. E na moral, ficou muito perfeita. Rodada da bala fine finalizada. Essa bala fine gigante tá com 96 centímetros. Já a mini bala tá com um pouco mais de 7 centímetros. As duas embalagens ficaram maravilhosas. A fine pequenininha tá super fofa. Já a gigante tá bizarramente gigante. Ai, gente, não tô preparada pra isso. Dá até dó de comer de tão fofo. Gostinho de açúcar. Esse aqui tá tão bem embalado que tá até difícil de abrir. Vou puxar com muito cuidado, que eu tô com medo até de arrebentar. Olha isso! Impossível. O sabor tá muito parecido com o original. É, galera, dessa vez a fofura da pequenininha não vai ganhar, porque o sabor da gigante ficou muito melhor. Pelo visto, Vini, eu voltei a ficar na frente. Com um pontinho na frente, eu acho que eu vou escolher de novo, que eu vi que eu escolhi da sorte, se você não se importa, tá bom? Letra P. Com a letra P só pode ser pirulito. Pirulito pop. Vai ser difícil fazer um pirulito menor do que esse e um gigante mais difícil ainda. Roletinha, espero que você me dê sorte que nem na última rodada. Pelo visto, eu vou ter que fazer um pirulito pop pequeno. Vamos ver meu pirulito. Pirulito gigante. Depois de muito quebrar a cabeça, eu cheguei à conclusão que eu vou fazer o meu pirulito de pasta americana. Só que pra dar um sabor parecido, eu vou misturar pasta americana com um pouquinho de açúcar. Já que caramelo é feito de açúcar, se eu misturar o gosto vai ficar parecido. E eu acho que assim, eu continuo com chances de vencer essa rodada, mesmo com uma comida bem pequenininha. Vou agora só mudar a cor da pasta americana pra um rosa avermelhado, pra ficar bem parecido com o pirulito original. E basicamente a minha receita vai estar quase toda pronta. Podemos fazer aqui uma breve análise, que ele é arredondado, tem a cor avermelhada e é bem doce. Então acho que agora eu sei por onde começar. A princípio eu vou usar bastante açúcar e farinha. Então vamos colocar aqui bastante açúcar. Vamos colocar aqui também uma massa pra dar liga isso tudo aqui. E tem que colocar também outra coisa. Corante, muito importante, até porque nosso pirulito é vermelho. Então vamos tacar ali corante aqui pra essa massa ficar bem vermelhona. Gente, eu não sei se isso vai dar certo nem se vai ficar gostoso, mas vamos colocar água aqui, ó, pra começar a misturar
toda essa massa aqui. Agora que a gente já tem a massa do nosso pirulito pronta, é só pegar um pouquinho bem pequenininho assim e fazer uma bolinha redondinha igual a do pirulito. Pro cabo do nosso pirulito eu pensei em usar palito de dente cortado ao meio. Dessa forma é só encaixar ele bem aqui e o nosso pirulito menor do que o pop original tá pronto. Eu imprimi a embalagem do pirulito e passei um plástico filme pra ele não grudar, mas sinceramente não ficou tão bonita quanto a original. A minha ideia vai ser simplesmente colocar o meu pirulitinho aqui e de alguma forma tentar enrolar ele aqui na embalagem. Não tá ficando muito legal. Quer saber? Eu vou pegar um outro pirulito e vou tirar a embalagem original e vou tentar embalar o meu pirulito pequeno com a embalagem original e qualquer coisa eu recorto um pouquinho pra ela ficar menor. Eu vou só pegar ela aqui, abrir, colocar o nosso pirulitinho aqui dentro, enrolar como se fosse um pirulito original, ó. Agora é só cortar o excesso e pronto. Meu mini pirulito pop tá pronto com sucesso. Galera, eu tô misturando aqui, ó. Chegamos nessa consistência. Eu coloquei mais algumas coisas aqui pra dar liga. E, mano, tá com um cheiro bem doce, tá ligado? Agora, vamos tirar essa massa daqui e vamos fazer uma bola gigantesca, tá ligado? Bom, gente, já tem um bom tempo aqui que eu tô modelando. Eu só preciso fazer um furo aqui atrás pra conseguir encaixar agora um cano PVC pra ser o palito do nosso pirulito. E pronto, deu bastante trabalho, mas o nosso pirulito gigante ficou totalmente finalizado. Mentira, falta a embalagem ainda. E essa aqui é a embalagem do nosso pirulito gigante, mano. Talvez fique um pouco grande, mas eu acho que vai ficar legal. Finalmente o pirulitão ficou pronto. E na moral, ficou muito da hora. Rodada finalizada. O pirulito gigante tá com 74 centímetros. Já o mini pirulito tá com 6 centímetros. Esse mini pirulitinho, dá pra ver que ele tá meio rachadinho. Amassou um pouco, mas eu acho que isso é culpa da embalagem. Deixa eu experimentar. Achei que ficou com gosto de chiclete. Gente, olha o tamanho desse pirulito. Como que o Vini conseguiu fazer? Gostinho de açúcar. De novo. O sabor não foi o que mais me conquistou, mas sim a beleza. A embalagem que eu mais gostei, que ficou mais perfeita, foi a do Vini. Ponto pra ele. Empatei de novo. Eu vou sortear, então... vou aqui mesmo. Letra B. Com a letra B foi o único que eu consegui pensar. Tem várias opções, mas eu acho que eu vou nesse aqui, ó. O tradicional bis original. Quero ver se eles vão conseguir reproduzir a crocância dele. Mano, tem que caprichar, porque essa é a rodada decisiva. Sinceramente, no caso do bis, eu acho que eu prefiro fazer uma versão gigante. Boletim A, eu quero gigante. Inacreditável. Pelo visto, eu vou ter que fazer um bis pequeno. Mano, o Enaldinho tem razão. O gigante eu acho que é muito mais fácil de fazer. Tomara que venha ele. Boa, fazer o gigante ganhar. Se eu tivesse que fazer um bis gigante, com certeza eu ia vencer do Vini, mas como vou ter que fazer um bis pequeno, eu realmente tenho que me dedicar muito. Um bis, como vocês podem ver, é literalmente um biscoito recheado com chocolate, ó. Não tem segredo. Então eu peguei os mesmos biscoitos de wafer que eu usei pra fazer os Kit Kats pequenos e vou cortar um retângulozinho bem pequeno e isso aqui vai ser o nosso bis. Agora a gente vai simplesmente mergulhar ele em um pouco de chocolate derretido e pronto. Meio que a nossa receita de mini bis é isso. O bis tá muito fácil, mano. Eu vou usar a mesma forma que eu usei pro Kit Kat, porém eu vou passar o chocolate até mais em cima, porque o bis é um pouco mais alto do que o Kit Kat. Acabei de revestir, mano, e olha só, diferentemente do Kit Kat, esse aqui ficou bem mais alto, mano. O recheio de bis tá bem mais até em cima e, mano, esse aqui deve estar muito saboroso. Depois de deixar o nosso bis congelando na geladeira, dá só uma olhada o tanto que ele ficou bonito. Pra fazer a embalagem do nosso bis, eu peguei simplesmente a mesma embalagem de um bis tradicional. Eu simplesmente recortei ela pra ficar um pouquinho menor e a minha ideia vai ser colocar o bis aqui bem pequenininho e com muita calma eu vou envelopando ele desse jeito aqui assim. Olha só isso, gente. O nosso bis pequeno ficou muito fofinho. E comparando com o bis original, olha só como é que o nosso ficou bem pequenininho. Hora de desinformar, galera. Deixei um pouco na geladeira, mas eu tenho uma notícia péssima que pode custar a minha derrota. Simplesmente a parte interna do meu bis está se desfazendo. Bonito tá. Tirando essa parte aqui que se desfez toda e não tem nem como eu consertar. Mas olha, se a Lari levar em consideração o tamanho e o sabor, eu acho que tem chances de eu ganhar. Terminando de embalar, finalmente meu bis gigante ficou pronto. Pode falar? Ficou legal demais, mano. Essa pode ser a decisão final. O bis gigante tem simplesmente 47 centímetros. Já o pequenininho tem 2 centímetros. Definitivamente esse foi o menor doce até agora. Vamos aproveitar pra já desembrulhar ele e experimentar.
Mini biscoitinho dentro do mini bis. E o sabor está muito bom. Vamos desembrulhar isso aqui. Já vi um defeito aqui. O Vini fez o bis dele de bolo. Já veio todo quebrado. Mas já que caiu um pedaço, vamos aproveitar e experimentar ele. O sabor tá até legal. A minha decisão pra essa rodada é que o ponto é do Enaldinho. Isso, ainda bem. Eu realmente não queria tirar uma prenda na parede de castigos. Já você, Vini, perdeu o desafio. E agora vai ter que sortear um número e cumprir a prenda que tiver escrito no papel. Ah, mano, já que tudo aqui deve ser ruim, eu vou tirar esse 27 aqui mesmo. Deixa eu ver o que que é e... Entrar em banheiro químico em movimento? Que raiva, véi. É, galera, não tem pra onde correr. Me desejem sorte. Nossa, tá fedendo demais. Eu tô dentro de um banheiro químico que tá em cima de uma caminhonete, mano. Agora eu vou ter que sentar aqui, esse trem vai balançar e tá fedendo demais aqui, mano. Pode andar, motorista. Ó, mas é devagar, mano. Nossa, chega, motor. Definitivamente, eu nunca mais vou perder um desafio aqui nesse canal.